Você já foi deixada por quem prometeu te amar? Já chorou na frente de todos, esperando alguém voltar, e ninguém veio? Era o dia mais esperado da vida dela. Vestido branco, buquê nas mãos. Mas o noivo nunca apareceu, e ela ficou ali, sozinha, no altar. Todos começaram a sair, mas antes que a última vela apagasse, um homem misterioso se levantou no fundo da igreja, e naquele instante o destino começou a ser reescrito. Curta se você acredita que um coração partido pode encontrar algo ainda melhor. Comente. Você já foi deixada por alguém que dizia te amar? Compartilhe com quem precisa lembrar que finais tristes podem esconder novos começos. Inscreva-se. Essa história vai te emocionar como poucas. O sino da igreja soou pela terceira vez. Isadora apertou o buquê de rosas brancas contra o peito, sentindo o coração disparar como um tambor descompassado. O vestido de cetim abraçava seu corpo delicado, cada pérola bordada refletindo a luz dourada dos vitrais. Eram 15 para as 2. Ele chegaria a qualquer momento. Respira, Isadora, respira. Sussurrou para si mesma, ajeitando o véu que cascateava pelas suas costas como uma nuvem etérea. 3 anos de namoro, 2 de noivado. Hoje, finalmente, seria a senhora Tavares. A porta da sacristia se abriu com um rangido seco. Padre Antônio entrou, o rosto tenso escondido atrás dos óculos embaçados. Minha filha... Ele hesitou, as palavras presas na garganta como espinhos. Ainda não temos notícias de Eduardo. O mundo pareceu inclinar. Isadora sentiu as pernas bambas, como se o chão de mármore frio ameaçasse engoli-la inteira. Ele está vindo, não está? Talvez o trânsito... Sua voz saiu frágil, quebradiça como cristal rachado. O padre baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar desesperado da noiva. São 2h15, querida. Os convidados estão inquietos, cochichando, rindo baixinho. Isadora caminhou até a porta entreaberta da nave principal. 300 pessoas ocupavam os bancos de madeira envernizada. Suas tias sussurravam entre si, abanando-se nervosamente com os leques. Os colegas de trabalho de Eduardo checavam os celulares, alguns já se levantando discretamente. Onde está o noivo? A voz estridente de Dona Carmen, mãe de Eduardo, cortou o ar como uma lâmina afiada. Isso é um absurdo, uma falta de respeito. Isadora recuou, encostando-se na parede fria da sacristia. Suas mãos tremiam descontroladamente. O buquê escorregou de seus dedos, as pétalas espalhando-se pelo chão como lágrimas brancas. 2h30. Vou ligar para ele novamente, o padre murmurou, discando o número pela 10ª vez. Do outro lado da linha, apenas o som metalizado da caixa postal. O número que você ligou está fora de área ou desligado. 3 horas. A igreja começou a esvaziar. Primeiro os conhecidos distantes, depois os colegas. Por último, até mesmo suas amigas mais próximas se aproximaram, oferecendo abraços constrangidos e desculpas murmuradas. Ele deve ter tido algum problema, Isa. Talvez um acidente. Clara, sua madrinha, tentou consolar, mas as palavras soaram, vazias como eco em caverna. Isadora permaneceu imóvel diante do altar. As velas continuavam acesas, seus reflexos dançando nos olhos vidrados da noiva abandonada. O arranjo de lírios brancos exalava um perfume doce que agora lhe causava náuseas. Isadora, minha filha... Seu pai se aproximou, os ombros curvados pelo peso da humilhação. Vamos para casa. Não adianta mais esperar. Não. Sua voz ecoou firme pela nave quase vazia. Ele vem. Ele prometeu. Mas no fundo do peito, uma certeza. Amarga se instalava como gelo em suas veias. Eduardo não viria. Talvez nunca tivesse pretendido vir.
4 horas. Apenas uma dúzia de pessoas permanecia na igreja. Familiares próximos que não tinham coragem de abandoná-la completamente. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco de passos nervosos no mármore. Foi então que Isadora ouviu vozes baixas, sussurros maliciosos vindos do banco da família Tavares. Eu avisei meu filho. A voz grave de seu Rodrigo pai. De Eduardo cortou o ar como uma sentença. Aquela menina não tem classe, não tem educação. Filha de porteiro não serve para nossa família. Eduardo finalmente caiu em si. Dona Carmen concordou, o tom carregado de satisfação cruel. Imagina só, nosso sobrenome ligado àquelas pessoas. Isadora sentiu o sangue gelar. Cada palavra era uma punhalada certeira no que restava de sua dignidade. Suas pernas cederam e ela se apoiou no altar para não desmaiar. Sempre soube que ela não prestava, continuou seu Rodrigo. Menina interesseira, correu atrás do meu filho desde o primeiro dia. Ele só estava se divertindo. As lágrimas finalmente brotaram, silenciosas e devastadoras. Isadora cobriu o rosto com as mãos, tentando abafar os soluços que ameaçavam explodir de seu peito. Vamos embora, Rodrigo. Dona Carmen se levantou, ajeitando a bolsa cara no ombro. Não temos mais nada que fazer aqui. Os passos do casal ecoaram pela nave, cada som uma bofetada na alma destroçada de Isadora. A porta principal se fechou com um baque surdo, levando consigo os últimos vestígios de sua esperança. 5 horas. A igreja estava praticamente vazia. Apenas ela, o padre, seus pais e 2 tias permaneciam no local que deveria ter sido palco de sua felicidade. Isadora caminhou lentamente até o primeiro banco e se sentou, o vestido se espalhando ao seu redor como uma nuvem branca manchada de lágrimas. Seu reflexo multiplicava-se nos vitrais coloridos, uma noiva fantasma, um sonho desfeito. Minha filha. Sua mãe se aproximou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por favor, vamos para casa. Eu o amava, mãe. Isadora sussurrou, a voz rouca de tanto engolir o choro. Eu o amava de verdade. Eu sei, querida, eu sei. Foi quando ela viu um homem alto, de terno cinza escuro, permanecia de pé no último banco da igreja. Havia quanto tempo estava ali, como ela não o tinha notado antes. Ele não era jovem, devia ter seus 40 e poucos anos, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, uma postura elegante que gritava sofisticação. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos, escuros, profundos, fixos nela, com uma intensidade que a fez estremecer. Não era um olhar de pena. Não era compaixão piegas ou curiosidade mórbida, era compreensão. Como se aqueles olhos conhecessem exatamente a dor que ela sentia. Por um momento interminável, eles se fitaram através da nave vazia. O tempo pareceu suspenso, o ar carregado de uma eletricidade estranha que Isadora não conseguia explicar. Então, lentamente, o homem fez uma reverência discreta, não para a noiva abandonada, mas para a mulher que havia encontrado do outro, lado da dor. Isadora sentiu algo se mover em seu peito. Não esperança, isso tinha morrido faz horas, mas uma curiosidade estranha, uma sensação de que aquele olhar guardava segredos que ela não conseguia decifrar. O homem se virou e caminhou em direção à saída, seus passos firmes ecoando pelo silêncio sagrado. Na porta, ele parou por um instante, olhou para trás uma última vez e desapareceu na luz dourada do fim de tarde. Quem era aquele homem? Isadora perguntou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Ninguém respondeu. Talvez ninguém tivesse notado. Talvez ele fosse apenas uma miragem criada por sua mente despedaçada. Mas enquanto tirava o véu e deixava que ele caísse no chão frio da igreja, Isadora não conseguia esquecer aqueles olhos. Não conseguia esquecer a sensação de que, por um breve momento, alguém a tinha visto. Realmente visto. Não a noiva abandonada,
Não a filha do porteiro que não merecia o sobrenome Tavares. Apenas ela, Isadora, a mulher por trás da dor. E, pela primeira vez naquele dia terrível, ela se perguntou se talvez, apenas talvez, existisse algo além da humilhação que a consumia. O sino da igreja tocou 6 vezes. O dia havia acabado, mas no fundo de seu coração destroçado, uma pequena centelha começava a brilhar. A noite havia engolido São Paulo quando Isadora finalmente deixou a igreja. O vestido de noiva, outrora imaculado, agora a arrastava pela calçada suja, suas barras manchadas de poeira e lágrimas secas. Ela dispensara a carona dos pais. Precisava caminhar. Precisava sentir o ar frio da madrugada queimar seus pulmões como uma punição merecida. As ruas do centro histórico estavam desertas. Apenas algumas luzes amareladas dos postes antigos iluminavam seu caminho tortuoso. Cada passo era uma tortura. O salto alto afundava entre as pedras portuguesas irregulares, fazendo-a tropeçar a cada esquina. Estúpida! Murmurou para si mesma, arrancando o véu que ainda insistia em se prender aos seus cabelos. Estúpida, estúpida, estúpida! Os sinais de todos esses anos gritavam em sua memória como sirenes ensurdecedoras. Eduardo cancelando jantares na última hora. As ligações que caíam quando ela atendia. Os fins de semana que ele passava trabalhando sem nunca explicar em quê. Como pôde ser tão cega? Suas pernas começaram a falhar. O peso da humilhação era físico, esmagador, como se carregasse pedras nos ombros. Ela parou debaixo de um viaduto, apoiando-se na parede fria de concreto e finalmente permitiu que os soluços explodissem de seu peito. "Por que comigo?" Gritou para o vazio, sua voz ecoando entre os pilares escuros. "Por que sempre comigo?" Foi então que ouviu os passos, firmes, cadenciados, aproximando-se lentamente. Isadora enxugou o rosto com as costas das mãos e se virou, preparada para enfrentar algum mendigo ou malandro noturno. Era ele. O homem de terno cinza da igreja estava parado a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos, observando-a com aquela mesma intensidade desconcertante. À luz fraca dos postes, ela conseguiu vê-lo melhor. Traços marcados pelo tempo e experiência, uma barba por fazer que lhe dava um ar selvagem contido. Mas eram os olhos que a hipnotizavam, escuros como café amargo, carregados de uma tristeza antiga que espelhava a sua própria. "Você me seguiu?" A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia, uma defesa instintiva contra mais uma possível humilhação. "Não exatamente." Sua voz era grave, aveludada, com um sotaque carioca suave que contrastava com a dureza de São Paulo. "Eu também estava caminhando. As noites difíceis pedem caminhadas longas." Isadora o estudou desconfiada. Não parecia perigoso. Pelo contrário, havia algo reconfortante em sua presença, como se ele fosse um porto seguro em meio à tempestade que devastava sua vida. "Quem é você?" perguntou, cruzando os braços sobre o peito num gesto protetor. "Rafael." Ele deu um passo à frente, as mãos ainda nos bolsos. "Rafael Dantas. E você é Isadora. Como sabe meu nome? Ouvi o padre te chamando." Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo o vestido destruído. "Sinto muito pelo que aconteceu hoje." Isadora riu, um som amargo que cortou a madrugada como vidro quebrado. "Todo mundo sente, mas ninguém faz nada. Ninguém nunca faz nada." "Você está certa." Rafael se aproximou mais um passo. "Eu sei como é ser deixado por alguém que deveria ficar. Sei como é descobrir que você nunca foi prioridade na vida de quem era tudo na sua." Alguma coisa na forma como ele falou fez Isadora parar de respirar. Não era condescendência, não era pena, era reconhecimento. Era alguém que havia bebido do mesmo cálice amargo que ela estava engolindo. "Sua esposa te deixou?"
As palavras escaparam antes que ela pudesse filtrá-las. Câncer, ele respondeu simplesmente. Há 3 anos, mas antes de morrer, ela me confessou que havia passado os últimos 2 anos apaixonada por outro homem. Disse que ficou comigo apenas por piedade. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Isadora sentiu as próprias queixas emudecendo diante da dor crua que irradiava daquele homem. Desculpa, eu não sabia. Não se desculpe. Rafael balançou a cabeça. Dor é dor. Não existe hierarquia para isso. O que você está sentindo agora é tão real quanto o que eu senti naquele dia. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, 2 náufragos reconhecendo-se em meio ao naufrágio. Isadora percebeu que havia parado de tremer. A presença dele irradiava uma calma estranha, como se absorvesse parte de sua angústia. Para onde você vai? Rafael perguntou quando ela voltou a caminhar. Pensão da dona Eulália, Rua Augusta. Isadora ajeitou o que restava do vestido. Não é muito, mas é o que posso pagar. Sozinha? Sempre estive sozinha. A resposta saiu automática, carregada de uma amargura que ela não conseguia esconder. Meus pais moram em Guarulhos. Trabalho em 2 empregos para conseguir pagar. 1 quarto de pensão no centro. Eduardo, ele sabia disso. Sabia que eu economizei cada centavo para este casamento. Rafael parou de caminhar abruptamente. Quanto? O quê? Quanto você gastou com o casamento? Isadora hesitou. Era uma pergunta íntima demais para compartilhar com um estranho, mas havia algo na forma como ele perguntou, sem julgamento, sem malícia, que a fez responder. 23 mil reais. Sua voz era um sussurro envergonhado. 2 anos economizando, trabalhando fins de semana, feriados. Não comi fora uma única vez nestes 2 anos. Rafael fechou os punhos. Uma fúria contida passou por seus olhos como uma tempestade distante. Filho da puta, murmurou entre dentes. Não! Isadora tentou defendê-lo automaticamente, o reflexo de anos protegendo quem a machucava. Não o defenda. Rafael se virou para ela, a voz carregada de uma autoridade que ela não esperava. Não depois do que ele fez. Não depois de ouvir a família dele falando de você como se fosse lixo. Você ouviu. Ouvi tudo. Seus olhos escureceram. E se eu pudesse ter quebrado a cara daquele homem na igreja, eu teria feito. Pela primeira vez em horas, Isadora sentiu uma pontada de algo. Que não fosse dor pura. Era gratidão, alívio. Alguém finalmente havia ficado indignado por ela, havia sentido raiva pelo que ela havia sofrido. Chegaram à pensão da dona Eulália, um prédio decadente de 3 andares, com tinta descascando e janelas embaçadas pelo tempo. Isadora parou na frente da porta, as chaves tremendo em suas mãos. Obrigada por ter caminhado comigo, ela disse, evitando olhar diretamente para ele. E desculpa por você ter perdido seu tempo com... Pare. Rafael interrompeu, sua voz suave, mas firme. Você não é perda de tempo. Você não é o que aquelas pessoas disseram que você era. E você definitivamente não merecia o que aconteceu hoje. Isadora levantou os olhos para ele, procurando sinais de mentira, de manipulação, de interesse oculto. Mas encontrou apenas sinceridade crua e uma gentileza que ela havia esquecido que existia no mundo. Você nem me conhece, sussurrou. Sei que você trabalha em 2 empregos para sobreviver. Sei que economizou cada centavo por 2 anos para um homem que não te merecia. Sei que sua família mora longe e você luta sozinha todos os dias. Rafael deu um passo à frente. Sei que você tem força suficiente para continuar de pé depois do que aconteceu hoje. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é. As assim dizes. Lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero. Eram lágrimas de reconhecimento. Alguém finalmente a via pelo que ela realmente era, não pelo que não conseguia ser.
Rafael, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Não me agradeça ainda. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Pode ser que você mude de ideia quando descobrir o que estou pensando em fazer. O que você quer dizer? Rafael tirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Papel caro. Letras douradas em relevo. Amanhã, às 9 da manhã, tem uma floricultura na esquina da rua Oscar Freire com a Alameda Lorena. Se você quiser, se você estiver disposta a me deixar tentar consertar pelo menos uma parte do que foi quebrado hoje, me encontre lá. Isadora pegou o cartão com dedos trêmulos. Rafael Dantas, Investimentos e Desenvolvimento Imobiliário. O endereço era no Itaim Bibi, um dos bairros mais caros da cidade. Por que você faria isso? Ela perguntou, a voz rouca de emoção. Rafael já estava se afastando, mas parou e se virou uma última vez. Porque há 3 anos, quando minha vida desabou, ninguém apareceu para me ajudar a juntar os pedaços. Seus olhos brilharam na luz fraca do poste. E porque talvez consertar a sua vida me ajude a consertar o que sobrou da minha. Ele desapareceu na escuridão da madrugada, deixando apenas o eco de seus passos e o perfume sutil de seu cologne no ar frio. Isadora ficou parada na porta da pensão por longos minutos, o cartão apertado contra o peito como um amuleto. Pela primeira vez em 12 horas, ela não sabia se deveria chorar ou sorrir. Isadora acordou às 5 da manhã, com o coração martelando contra as costelas. O cartão de Rafael estava debaixo do travesseiro, amassado de tanto ela apertar durante a noite insone. Será que havia sonhado tudo? Será que um homem como aquele realmente se importaria com alguém como ela? O reflexo no espelho rachado do quarto minúsculo a fez recuar. Olhos inchados, cabelos desgrenhados, a maquiagem de ontem manchada no rosto como uma pintura borrada. Como poderia encontrar Rafael nesse estado? Entrou no chuveiro gelado da pensão. A água quente tinha acabado novamente. E deixou a frieza cortar sua pele como lâminas de realidade. Talvez fosse melhor não ir. Talvez fosse melhor fingir que aquele encontro nunca havia acontecido. Mas enquanto se vestia com a única roupa decente que possuía, uma blusa azul desbotada e a saia preta do uniforme de trabalho, uma voz sussurrava em sua mente: e se for real? E se for a única chance de algo diferente acontecer? 8h40 da manhã. Isadora estava parada na esquina da Oscar Freire, observando a floricultura de longe. O bairro era outro planeta. Mulheres elegantes caminhavam com bolsas que custavam mais que seu salário anual. Carros importados deslizavam pelas ruas como embarcações silenciosas. Ela não pertencia ali. Nunca pertenceria. Você veio. A voz grave a fez girar bruscamente. Rafael estava a poucos metros, vestindo um terno azul marinho, que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Mas foi o sorriso que a desarmou, genuíno, aliviado, como se a presença dela fosse um presente inesperado. Achei que você não viria. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos. Depois de tudo o que aconteceu ontem, entenderia se quisesse esquecer que eu existo. Pensei nisso. Isadora admitiu, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Umas 50 vezes desde que acordei. E o que te fez mudar de ideia? Curiosidade. Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Quero saber o que um homem como você quer com alguém como eu. Rafael estudou seu rosto por um momento, como se estivesse decifrando um enigma complexo. Café da manhã primeiro, depois conversamos. Ele a guiou pela Oscar Freire, até chegarem a um hotel imponente, fachada de mármore, porteiros uniformizados, uma entrada que gritava exclusividade. Isadora parou abruptamente. Eu não posso entrar aí. Por que não? Olhe para mim.
Rafael, ela apontou para as próprias roupas. Olhe onde você está me levando, eu não... Você não o quê? Sua voz era paciente, sem um traço de impaciência. Não pertenço a esse mundo. As palavras saíram carregadas de uma vergonha profunda. As pessoas vão olhar para mim e saber imediatamente que eu não deveria estar aqui. Rafael se posicionou na frente dela, bloqueando sua visão do hotel. Isadora, me olhe. Ela hesitou, mas ergueu os olhos para encontrar os dele. Você pertence onde quer estar. Ponto final. E se alguém tiver problema com isso, o problema é deles, não seu. Antes que ela pudesse protestar, ele ofereceu o braço. Confia em mim, só por hoje. O restaurante do hotel era um ambiente dourado e silencioso, com mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis e cristais que refletiam a luz suave da manhã. Isadora se encolheu na cadeira, hiperconsciente de cada olhar que julgava estar recebendo. Relaxe. Rafael murmurou, servindo suco de laranja em sua taça. Ninguém está te julgando, como você pode ter certeza, porque eu já vivi do outro lado. Ele cortou um pedaço da torrada francesa. Quando minha esposa morreu, eu tinha muito dinheiro, mas zero classe emocional. Entrava em lugares assim destruído por dentro, achando que todo mundo podia ver minha dor estampada na testa. Isadora parou de mexer no café para olhá-lo. E o que você descobriu? Que a maioria das pessoas está ocupada demais com seus próprios problemas para se preocupar com os nossos. Rafael sorriu tristemente. E que aqueles que julgam são exatamente o tipo de gente cuja opinião não deveria importar. Eles comeram em silêncio confortável. Isadora percebeu que era a primeira refeição decente que fazia em semanas. Havia economizado até na comida para pagar o casamento. O sabor da fruta fresca, do pão quente, do café aromático era quase suficiente para fazê-la chorar de gratidão. Posso te fazer uma pergunta? Rafael perguntou quando terminaram. Pode. O que você quer da vida? Não o que você acha que deveria querer. Não o que outras pessoas esperam de você. O que você realmente quer. A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém havia se interessado pelos seus sonhos? Eu não sei. Admitiu, sentindo o rosto corar. Faz tanto tempo que eu só penso em sobreviver que esqueci de pensar em viver. Então vamos descobrir. Rafael se levantou, estendendo a mão. Vem comigo. Saíram do hotel e caminharam pelas ruas elegantes dos jardins. Rafael a levou a lojas que ela só conhecia pelas vitrines. Boutiques onde uma única peça custava mais que sua renda mensal. Escolha algo, ele disse quando pararam em frente a uma loja de vestidos. Rafael, eu não posso aceitar. Não é presente. Ele a cortou gentilmente. É investimento. Investimento em quê? Em você se sentir como... Merece se sentir. A vendedora da loja, uma mulher alta e sofisticada, inicialmente olhou Isadora com desdém mal disfarçado. Mas quando Rafael mencionou discretamente que gostaria de ver algumas opções para sua acompanhante, a atitude mudou completamente. Isadora se viu sendo medida, aconselhada, vestida com tecidos que pareciam ter sido feitos pelos próprios anjos. Quando se olhou no espelho, provando um vestido azul petróleo, que realçava seus olhos e abraçava suas curvas sem apertar, não reconheceu a mulher que a encarava. Esse, Rafael disse da poltrona onde esperava, não foi um pedido. Foi uma afirmação carregada de certeza absoluta. Está caro. Isadora murmurou, olhando a etiqueta. Não pergunte o preço. Ele se levantou, aproximando-se até ficar atrás dela no espelho. Pergunte como você se sente. Isadora estudou seu reflexo. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, ela se sentia bonita. Não bonita para alguém, não bonita com algum propósito, apenas bonita. Me sinto diferente, sussurrou. Diferente como?
como se eu merecesse estar aqui. Rafael sorriu, e havia algo nos seus olhos que ela não conseguia decifrar. Admiração, ternura, algo mais profundo que a fazia tremer por dentro. Você sempre mereceu, Isadora. A diferença é que agora você está começando a acreditar nisso. Depois, da loja, ele a levou a um salão de beleza. Isadora protestou. Já havia custado dinheiro demais, já havia recebido bondade demais. Mas Rafael foi irredutível. Deixe alguém cuidar de você por uma vez na vida, ele disse. E havia uma melancolia em sua voz que a fez parar de argumentar. 3 horas depois, Isadora saiu do salão irreconhecível. Cabelos cortados em camadas, que emolduravam seu rosto, uma maquiagem sutil que realçava sua beleza natural, unhas feitas pela primeira vez na vida. Rafael a esperava no carro, um BMW preto que ela nem havia notado pela manhã. Quando a viu, ele parou no meio da calçada, como se tivesse sido atingido por um raio. Meu Deus, murmurou, a voz rouca. Está estranho. Isadora se tocou nervosamente, insegura com a transformação. Está perfeita. Ele se aproximou, parando a centímetros dela. Você está absolutamente perfeita. Havia algo na forma como ele, disse na intensidade do seu olhar, que fez o coração de Isadora acelerar perigosamente. Não era o olhar de alguém fazendo caridade. Era o olhar de um homem vendo uma mulher. Tenho uma confissão para fazer, Rafael disse enquanto dirigiam pelo trânsito da tarde. Qual? Quando te vi na igreja ontem, chorando naquele altar? Não, foi só compaixão que senti. Isadora se virou para ele, o pulso disparando. O que foi então? Reconhecimento. Ele parou no sinal vermelho e a encarou. Vi em você a mesma dor que me consome há 3 anos e pela primeira vez, desde que Maria morreu, me senti menos sozinho no mundo. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Isadora sentia como se estivesse à beira de um precipício. Um passo em falso e cairia em algo que não tinha volta. Para onde estamos indo? Perguntou, tentando quebrar a tensão. Para jantar. Rafael sorriu, mas havia nervosismo em sua expressão. Se você quiser, se você estiver disposta a descobrir aonde essa loucura pode levar. E se eu disser que estou com medo, eu diria que eu também estou, ele admitiu. Apavorado, na verdade. Faz 3 anos que não sinto nada além de dor e vazio. E você, em menos de 24 horas, você fez eu lembrar que ainda estou vivo. Isadora olhou pela janela, vendo a cidade passar em borrões dourados do pôr do sol. Ontem, a essa mesma hora, ela estava sendo abandonada no altar. Hoje, estava sentada ao lado de um homem que a fazia se sentir como nunca havia se sentido na vida. Rafael? Sim, obrigada. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Não sei o que isso tudo significa. Não sei aonde vai dar. Mas obrigada por me fazer lembrar de quem eu sou além da dor. Ele estendeu a mão livre e entrelaçou os dedos, e com os dela. Obrigado você por me fazer lembrar que ainda posso sentir algo além de raiva e tristeza. Enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas de São Paulo, Isadora percebeu que, pela primeira vez em sua vida, não sabia o que aconteceria a seguir. E pela primeira vez em sua vida, isso não a apavorava. Era libertador. O restaurante era um segredo guardado no último andar de um prédio histórico, com vista panorâmica que abraçava toda São Paulo. Luzes douradas dançavam pela cidade como estrelas caídas, criando um cenário que parecia saído de um filme romântico. Isadora segurava a respiração, ainda incapaz de acreditar que estava vivendo aquilo. É aqui que eu venho quando preciso lembrar que o mundo pode ser bonito, Rafael murmurou, puxando a cadeira para ela se sentar. A mesa estava posicionada estrategicamente próxima à janela de vidro. Velas tremeluziam entre taças de cristal, refletindo na superfície polida como pequenos sóis particulares.
Isadora tocou delicadamente a borda da toalha, sentindo a textura fina entre seus dedos. Nunca estive em um lugar assim, confessou, a voz baixa como um segredo. Nem eu, até alguns anos atrás. Rafael sorriu, servindo vinho tinto em sua taça. Cresci em Copacabana, numa pensão que fazia a da dona Eulália parecer um palácio. Isadora o estudou, surpresa. Havia assumido que ele sempre tivera dinheiro, sempre vivera naquele mundo dourado e inalcançável. Como você consegui sair de lá? Ele terminou a pergunta girando o vinho na taça. Trabalhando 18 horas por dia, estudando madrugadas inteiras, queimando cada ponte que me ligava à pobreza. E funcionou. Funcionou. Ele tomou um gole do vinho, os olhos perdidos na paisagem noturna. Mas no caminho, esqueci como ser feliz. Esqueci como viver sem medo de perder tudo a qualquer momento. O jantar chegou em pratos que pareciam obras de arte. Isadora comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Rafael a observava com uma atenção que a fazia corar. Não era o olhar predatório que conhecia de outros homens, mas algo mais sutil, mais respeitoso. «Posso te fazer uma pergunta indiscreta?» Ele perguntou quando terminaram a sobremesa. «Agora você pede permissão?» Isadora riu, e foi a primeira vez que se ouviu rir desde o abandono. O som a surpreendeu, claro, genuíno, como sinos na brisa. «Eduardo te fazia rir assim?» A pergunta a pegou desprevenida. Ela parou, a taça de vinho a meio caminho dos lábios, e pensou. Quando foi a última vez que havia rido de verdade com Eduardo? Quando foi a última vez que ele a fizera sentir? Leve, especial, viva? Não. A resposta saiu mais firme do que ela esperava. Acho que com ele eu sempre estava tentando ser quem achava que ele queria que eu fosse. E quem era essa pessoa? Silenciosa, submissa, grata por receber qualquer migalha de atenção. Isadora sentiu uma onda de clareza cortando através da névoa de dor dos últimos 2 dias. Patética. Não patética. Rafael se inclinou sobre a mesa, a voz carregada de convicção. Apaixonada. Há uma diferença enorme. Tem? Paixão faz você dar tudo de si para alguém. Ser patética é continuar dando quando você sabe que não está recebendo nada em troca. Isadora bebericou o vinho, sentindo o líquido quente descendo pela garganta. Havia uma verdade dolorosa nas palavras de Rafael que ela não estava pronta para enfrentar completamente. E você? Perguntou, virando a mesa. Com sua esposa, você era você mesmo? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, girando a aliança que ainda usava no dedo anelar. Isadora notou o gesto e sentiu uma pontada estranha no peito. Pensava que era. Ele disse finalmente, mas agora percebo que eu era a versão de mim que achava que ela merecia. Bem-sucedido, estável, previsível. Nunca mostrei minha vulnerabilidade, minhas dúvidas, meus medos. E ela se apaixonou por alguém que a fazia rir como você riu agora há pouco. Sua voz carregava uma melancolia profunda. Alguém que a via como mulher, não como troféu. Eles permaneceram em silêncio. 2 náufragos, reconhecendo os destroços compartilhados de seus relacionamentos passados. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente às revelações íntimas que aconteciam naquele canto reservado do mundo. Rafael. Isadora começou, mas foi interrompida por uma voz afiada como navalha. Bem, olha só quem temos aqui. Isadora se virou e sentiu o sangue gelar. Caminhando em direção à mesa, com um sorriso venenoso nos lábios, estava Vera Tavares, sogra que quase foi, matriarca cruel da família que a havia despedaçado. Dona Vera. Isadora sussurrou, instintivamente se encolhendo na cadeira. Não me chame de dona. A mulher parou ao lado da mesa, os olhos percorrendo o vestido novo de Isadora com desprezo calculado.
Depois do que você fez com meu filho, perdeu qualquer direito de intimidade comigo. O que ela fez? Rafael se levantou lentamente, a voz perigosamente baixa. Porque, pelo que eu soube, foi seu filho que deixou uma mulher inocente sozinha, no altar. Vera o avaliou da cabeça aos pés, notando o terno caro, o relógio de luxo, a postura confiante. E quem seria você? O próximo trouxão que ela conseguiu enganar? Cuidado. A palavra saiu da boca de Rafael como uma ameaça velada. Cuidado com o que vai dizer a seguir. Ou o quê? Vera riu, um som áspero e desagradável. Vai me defender? Não conhece essa garota, não é mesmo? Não sabe que ela perseguiu meu Eduardo por anos? Que se atirava em cima dele em todas as oportunidades? Isadora sentia as palavras como punhaladas físicas. Cada sílaba a encolhia mais na cadeira, fazendo-a voltar à menina insegura e humilhada de 2 dias atrás. Não é verdade, murmurou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Não é? Vera se inclinou sobre a mesa, o perfume enjoativo invadindo o espaço. Então me explique como uma menina de favela conseguiu agarrar um homem da nossa classe por 3 anos, se não foi com essas habilidades que vocês mulheres desse tipo costumam usar. A implicação foi como um soco no estômago. Isadora sentiu lágrimas ardendo nos olhos, toda a confiança construída durante o dia desmoronando como castelo de areia. Chega! Rafael contornou a mesa em 2 passos, posicionando-se entre Vera e Isadora como um escudo humano. A senhora vai sair. Daqui agora, ou eu vou chamar a segurança para removê-la. Quem você pensa que é para me dar ordens? Alguém que tem influência suficiente nesta cidade para garantir que a senhora nunca mais seja bem-vinda em lugar nenhum que importe. A voz de Rafael era gelo puro. Teste-me. Vera hesitou, claramente avaliando se valia a pena continuar a provocação. Depois de um momento tenso, ela se endireitou, ajeitando a bolsa cara no ombro. Ela não vale isso, disse olhando diretamente para Rafael. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que tipo de mulher ela realmente é. E quando isso acontecer, não diga que não foi avisado. Vera se afastou, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e veneno destilado. Isadora permaneceu imóvel, as mãos tremendo sobre o colo, os olhos fixos na toalha da mesa. Isadora... Rafael voltou para sua cadeira, a voz suave. Ela está certa. As palavras saíram quebradas, carregadas de uma dor que ela pensava ter superado. Eu me atirava em cima dele. Eu implorava por atenção. Eu era... Pare! Rafael estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela. Não deixe as palavras daquela bruxa envenenarem o que você está descobrindo sobre si mesma. Mas e se for verdade? E se eu realmente for tudo aquilo que ela disse? Rafael se levantou novamente, mas dessa vez contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Isadora o encarou, surpresa, enquanto ele tomava suas mãos entre as suas. Isadora, me olhe. Ela hesitou, mas ergueu os olhos para encontrar os dele, escuros, intensos, carregados de uma emoção que ela não conseguia nomear. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? O quê? Sua voz era um sussurro frágil. Vejo uma mulher que trabalhou em 2 empregos para realizar um sonho. Vejo alguém que economizou cada centavo por 2 anos por amor. Vejo uma pessoa que sobreviveu à humilhação mais devastadora e ainda conseguiu rir comigo hoje à noite. Ele apertou suas mãos. Vejo força. Vejo coragem. Vejo uma mulher extraordinária que foi convencida de que era comum. As lágrimas finalmente transbordaram, mas eram diferentes das lágrimas dos últimos dias. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo parecido com esperança. Rafael, casa comigo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma proposição impossível.
Isadora piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Casa comigo, ele repetiu, a voz firme e clara. Não porque você precisa ser salva, não porque eu sinto pena de você, mas porque em 2 dias você me fez sentir mais vivo do que em 3 anos de luto. Isadora riu. Um som incrédulo e levemente histérico. Você enlouqueceu? Mal me conhece. Conheço o suficiente. Rafael se levantou e ofereceu a mão. Vem comigo. Eles saíram do restaurante e desceram até o jardim do prédio, um pequeno oásis no meio do concreto, com uma fonte de pedra no centro, cercada por bancos de mármore. A água dançava sob a luz da lua, criando padrões hipnóticos na superfície escura. Quando Maria morreu, Rafael começou, ainda segurando sua mão, eu pensei que havia perdido a capacidade de amar. Passei 3 anos construindo muros, mantendo distância de qualquer coisa que pudesse me machucar novamente. Ele parou em frente à fonte, virando-se para encará-la completamente. Então eu te vi naquela igreja, destroçada, abandonada, mas ainda de pé. E algo em mim acordou. Rafael, isso é loucura. É. Ele sorriu, e havia uma liberdade em sua expressão que ela não havia visto antes. Loucura completa. Mas eu cansei de ser sensato. Cansei de calcular riscos. Cansei de viver com medo. Ele se aproximou, levantando as mãos para enquadrar o rosto dela entre as palmas. Você me fez lembrar que ainda posso sentir. Que ainda posso querer algo além de simplesmente existir. Sua voz era rouca de emoção. E se isso não é amor? É a coisa mais próxima que já senti. Mas nós mal nos conhecemos. Então vamos nos conhecer, como marido e mulher, como parceiros, como 2 pessoas que decidiram parar de ter medo de serem felizes. Isadora o estudou, procurando sinais de loucura temporária, de impulso que ele lamentaria pela manhã. Mas encontrou apenas sinceridade crua e uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Por que eu? Sussurrou. Porque você me vê. Ele inclinou a cabeça, aproximando os lábios dos dela. E porque quando eu olho para você, finalmente me vejo também. O beijo foi inevitável como a maré, lento, profundo, carregado de 3 anos de solidão dele e uma vida inteira de espera dela. Isadora sentiu o mundo desaparecer ao redor deles. Não havia mais Vera, não havia mais Eduardo, não havia mais dor. Havia apenas Rafael e o gosto de vinho em seus lábios e a sensação avassaladora de finalmente estar onde deveria estar. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. É isso um sim? Ele perguntou, a testa encostada na dela. Isadora sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em anos. É isso uma promessa de que você não vai desaparecer pela manhã? É isso uma promessa de que vou passar o resto da vida tentando te fazer feliz? E ali, ao lado de uma fonte em um jardim secreto no coração de São Paulo, Isadora finalmente disse sim ao amor. 3 dias depois do pedido de casamento, Isadora acordou com o celular vibrando incessantemente. Eram 6 da manhã. E alguém não parava de ligar. Ainda zonza de sono, atendeu sem verificar o número. Você viu? A voz histérica de Clara. Sua ex-madrinha explodiu do aparelho. Viu o quê? Isadora se sentou na cama, o coração já acelerando com o tom desesperado da amiga. As fotos, Isadora. Você está em todos os sites de fofoca da cidade. O sangue gelou em suas veias. Com dedos trêmulos, Isadora abriu o navegador do celular e digitou seu próprio nome. O que encontrou a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Abandonada no altar. Vira noiva de bilionário em 48 horas, gritava a manchete principal. Abaixo, uma foto dela e Rafael no restaurante. Suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, ele a fitando com uma intensidade que até mesmo através da tela parecia íntima demais para olhos estranhos.
Fonte exclusiva revela. Ela já estava de olho nele antes mesmo do casamento cancelado, dizia uma das chamadas menores. Isadora clicou na matéria com o coração martelando. O artigo era uma facada atrás da outra. Isadora Santos, de 23 anos, filha de um porteiro e uma faxineira, conquistou o coração do empresário Rafael Dantas apenas 2 dias após ser abandonada no altar por Eduardo Tavares. Segundo fontes próximas à família Tavares, a jovem já demonstrava interesse no bilionário durante os preparativos do casamento que nunca aconteceu. Ela sempre foi calculista, revela uma fonte que prefere não se identificar. Quando percebeu que Eduardo não ia casar mesmo, partiu para o plano B. É impressionante como essas mulheres sabem se virar. Rafael Dantas, viúvo há 3 anos, parece ter caído nas garras da oportunista que Isadora não conseguiu terminar de ler. Jogou o celular na cama como se fosse lava derretida e correu para o banheiro, chegando a tempo de vomitar toda a angústia que estava corroendo seu estômago. Calculista. A palavra ecoava em sua mente como um mantra venenoso. Oportunista. Garras. O celular voltou a tocar. Dessa vez era Rafael. Amor, não leia essas porcarias. Sua voz estava tensa, controlada, mas ela podia sentir a raiva fervendo por baixo. Não acredite em uma palavra. Como você soube que eu... Porque eu também vi. Meu advogado já está tomando providências. Isadora se olhou no espelho do banheiro. Rosto pálido, olhos vermelhos, cabelos desarrumados. Como alguém como Rafael podia querer alguém como ela? Talvez eles tenham razão. Sussurrou no telefone. Isadora, talvez eu seja mesmo uma oportunista. Talvez no fundo eu soubesse que você estava lá, naquela igreja e... Pare. A voz de Rafael cortou suas palavras como uma lâmina. Você está deixando eles entrarem na sua cabeça. Não permita isso. Mas... e se for verdade? E se eu realmente for tudo isso que estão dizendo? Então, eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter sido escolhido pela oportunista mais linda de São Paulo. Apesar de tudo, Isadora sorriu. Era impossível não sorrir quando Rafael falava daquele jeito, transformando insultos em declarações de amor. Vou buscá-la em 1 hora, ele continuou. Vamos almoçar juntos e mostrar para essa cidade inteira que não temos nada a esconder. 1 hora depois, Isadora esperava na calçada quando o BMW de Rafael parou na frente da pensão. Mas dessa vez, não estava sozinho. 3 fotógrafos apareceram do nada, câmeras disparando como metralhadoras, vozes gritando perguntas invasivas. Isadora, é verdade que você conhecia Rafael antes do casamento? Quando vocês começaram a se relacionar? Você planejou ser abandonada no altar? Rafael saiu do carro como um furacão contido, bloqueando as câmeras com o corpo enquanto a guiava para dentro do veículo. Não respondam nada, murmurou em seu ouvido. Nada do que vocês disserem será usado de forma honesta. O restaurante escolhido para o almoço era conhecido por ser frequentado pela elite paulistana. Rafael havia reservado uma mesa no centro do salão principal, completamente exposta, impossível de ignorar. Por que aqui? Isadora perguntou quando se sentaram. Por que não em algum lugar mais discreto? Porque não temos nada a esconder. Rafael pegou sua mão por cima da mesa, o gesto deliberadamente público. E porque quero que todos vejam como um homem trata a mulher que ama. Mas a estratégia de Rafael teve um efeito colateral que nenhum dos dois esperava. No meio do almoço, uma mulher elegante se aproximou da mesa. Cabelos grisalhos, impecavelmente arrumados, joias discretas, mas caras. O tipo de sofisticação que vem com gerações de dinheiro. Rafael, querido. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que surpresa te encontrar aqui. Rafael se levantou automaticamente. Educação de berço que nem mesmo a tensão conseguia superar. Helena. Sua voz era cordial, mas fria. Como está?
preocupada com você, honestamente. Helena olhou para Isadora como se estivesse avaliando um animal exótico. Todos estamos. Essa situação está sendo comentada em todos os círculos. Que situação? Rafael perguntou, a voz perigosamente baixa. Oh, querido, você sabe como as pessoas falam. Uma moça tão jovem, de origem tão humilde, conquistando seu coração logo após uma tragédia pessoal dela. Helena balançou a cabeça com falsa compaixão. As pessoas estão dizendo que você está sendo usado. Isadora sentiu o rosto queimar. Cada palavra era uma humilhação pública, dita com o sorriso educado de quem estava fazendo um favor. Tenho certeza de que ela é uma moça muito doce, Helena continuou, como se Isadora não estivesse ali. Mas, Rafael, querido, você precisa pensar na sua reputação, na reputação da sua família. Sua falecida esposa era uma mulher de tanto refinamento. Chega! Rafael não gritou, mas o comando carregava uma autoridade que fez Helena recuar. A senhora vai voltar para sua mesa agora e não vai mais se aproximar da minha noiva. Noiva? Helena pareceu genuinamente chocada. Rafael, você não pode estar falando sério. Completamente sério. Ele se sentou e puxou Isadora para mais perto, o braço possessivo ao redor de seus ombros. E se a senhora ou qualquer outra pessoa tem problema com isso, o problema é de vocês. Helena se afastou, balançando a cabeça, claramente indignada, mas o dano estava feito. Isadora podia sentir os olhares de outras mesas, os sussurros que se espalhavam pelo restaurante como fogo em palha seca. Quer ir embora? Rafael perguntou baixinho. Não. A resposta a surpreendeu. Pela primeira vez, ela não queria fugir. Não. Vou deixar eles me expulsarem. Rafael sorriu e havia orgulho em seus olhos. Essa é minha garota. Eles terminaram o almoço com a cabeça erguida, ignorando os olhares e comentários. Mas quando chegaram ao carro, Isadora finalmente desabou. Não consigo fazer isso. As lágrimas que havia segurado durante todo o almoço finalmente transbordaram. Não consigo ser forte o tempo todo. Estou cansada de lutar contra o mundo inteiro. Rafael a puxou para seus braços, ali mesmo na calçada, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Então não lute, murmurou contra seu cabelo. Deixe eu lutar por nós dois. E se você cansar? E se um dia você acordar e perceber que eles estão certos, que eu não valho toda essa confusão? Rafael a afastou gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos. Isadora, me escute bem. Eu passei 3 anos morto por dentro. 3 anos funcionando no automático, fingindo que estava bem. Você me trouxe de volta à vida. Seus olhos brilhavam, com uma intensidade que cortava através de todas as suas inseguranças. Você acha que eu vou desistir disso? Desistir de você? Por causa do que uns idiotas com muito tempo livre e pouco caráter acham? Mas sua família, minha família verdadeira, vai te amar, porque eu te amo. E quem não conseguir fazer isso, não merece fazer parte da nossa vida. Naquela noite, Rafael a levou para seu apartamento pela primeira vez. Era um cobertura no Itaim, com vista para toda a cidade, decorada com um gosto refinado, mas masculino. Isadora caminhou pelos ambientes em silêncio, tocando delicadamente os móveis caros, as obras de arte nas paredes. É aqui que você quer que eu more? Perguntou, parada diante da janela panorâmica da sala. É aqui que eu quero que construamos nossa vida juntos. Rafael se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura. Mas se você não gostar, podemos procurar outro lugar. Podemos construir algo novo, só nosso. Isadora se virou em seus braços, estudando seu rosto na luz suave da noite. Por que você faz isso? Por que está disposto a enfrentar tudo isso por mim? Porque pela primeira vez em 3 anos, quando eu acordo de manhã, tenho vontade de sair da cama. Ele beijou sua testa suavemente, porque quando eu olho para o futuro, não vejo apenas mais um dia a ser sobrevivido.
Vejo possibilidades, vejo alegria, vejo você. E ali, na sacada de um apartamento que custava mais que ela ganharia em uma vida inteira, sendo abraçada por um homem que escolheu enfrentar o mundo por ela, Isadora finalmente entendeu o que era ser amada de verdade. Rafael, sim, eu te amo. Foram as primeiras palavras de amor que ela disse com total certeza de que eram correspondidas. E quando ele a beijou, com toda a cidade brilhando aos seus pés, Isadora soube que não importava o que o mundo dissesse, ela havia encontrado seu lar. Uma semana havia passado desde que Isadora se mudara para o apartamento de Rafael. Ela ainda acordava todas as manhãs achando que estava sonhando. Lençóis de seda, vista panorâmica, café da manhã servido por uma funcionária discreta que Rafael havia contratado especialmente para cuidar de seus horários corridos. Naquela quinta-feira, Rafael havia saído cedo para uma reunião de negócios em Santos. Isadora aproveitou para organizar suas poucas roupas no closet imenso, uma tarefa que a deixava desconfortável pela disparidade gritante entre seus pertences simples e o luxo que a cercava. O interfone tocou às 2 da tarde. Isadora atendeu, distraída, esperando alguma entrega ou visita de negócios de Rafael. Tem um Eduardo Tavares aqui embaixo pedindo para subir. A voz do porteiro soou pelo interfone. O sangue gelou em suas veias. Eduardo, o nome que ela havia tentado apagar da memória como se fosse uma mancha venenosa na sua história. Diga que não tem ninguém. Gaguejou, a voz saindo fraca. Senhora, ele disse que é urgente, que tem a ver com os jornais e que se a senhora não descer, ele vai falar com a imprensa que está esperando lá fora. Imprensa. Claro que havia imprensa. Desde que o namoro deles se tornara público, fotógrafos rondavam o prédio como abutres, esperando qualquer migalha de escândalo. Isadora respirou fundo, tentando reunir coragem que não sabia se possuía. Mande ele subir. 5 minutos depois, a campainha tocou. Quando abriu a porta, Isadora quase não reconheceu o homem à sua frente. Eduardo estava magro demais, com olheiras profundas e uma barba mal cuidada que lhe dava aparência selvagem. Usava uma camiseta amarrotada e jeans sujos, uma versão degradada do homem elegante que ela havia amado. Oi, Isa. Sua voz soava rouca, cansada. O que você quer aqui, Eduardo? Ela manteve a porta meio fechada, criando uma barreira física entre eles. Posso entrar? 5 minutos. Só 5 minutos. Contra seu melhor julgamento, Isadora se afastou para deixá-lo passar. Eduardo entrou no apartamento e parou, claramente impressionado com o luxo ao redor. Nossa! Murmurou, olhando a vista panorâmica. Você realmente se deu bem, não foi? Se você veio aqui para me insultar... Não! Ele se virou rapidamente. Não, Isa, eu queria me desculpar. As palavras a pegaram totalmente desprevenida. Em todos os cenários que havia imaginado para um possível reencontro, um pedido de desculpa genuíno nunca figurara entre eles. Me desculpar pelo quê? Perguntou, cruzando os braços defensivamente. Por tudo. Eduardo passou as mãos pelos cabelos sujos. Por te deixar no altar, por não ter tido coragem de terminar antes, por ter deixado minha família falar daquele jeito sobre você. Isadora o estudou, procurando sinais de manipulação. Mas havia algo diferente em Eduardo. Uma vulnerabilidade, crua que ela nunca havia visto antes. Por que agora? Perguntou. Por que você está aqui agora? Eduardo se sentou no sofá sem ser convidado, enterrando o rosto nas mãos. Porque eu estraguei tudo, Isa. Tudo mesmo. Sua voz estava quebrada. Perdi meu emprego. Meus pais me deserdaram. A mulher por quem eu te deixei, ela me largou 1 semana depois do casamento. Uma parte dela, a parte que havia amado esse homem por 3 anos, sentiu uma pontada de compaixão.
mas era pequena comparada à raiva que começou a ferver em seu peito. Você me deixou no altar por outra mulher? A pergunta saiu como um soco. Eduardo levantou os olhos e havia lágrimas. Ali, eu estava apaixonado por ela há meses. Trabalhamos juntos. Ela me entendia de um jeito que você nunca conseguiu. Cada palavra era uma bofetada, mas Isadora permaneceu de pé, firme. E o que ela entendeu sobre você que eu não consegui? Que eu não estava pronto para o casar, que eu estava noivo de você, mais por pressão da minha família do que por amor. Ele se levantou, aproximando-se dela. Mas eu estava errado, Isa, completamente errado. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre você. Eduardo esticou a mão como se fosse tocá-la, mas Isadora recuou. Você era a melhor coisa da minha vida e eu fui idiota demais para perceber. Eduardo, eu te amo, Isa. As palavras saíram desesperadas. Eu sempre te amei. Só não sabia valorizar o que tinha. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Isadora olhou para o homem à sua frente. O mesmo homem que havia sido seu sonho por 3 anos, que ela havia idealizado, pelo qual havia economizado cada centavo. E não sentiu nada. Nem amor, nem ódio, nem mágoa. Apenas vazio. É tarde. Demais, Eduardo. Não é. Ele se aproximou mais, os olhos brilhando com desespero. Você ainda não casou com ele. Ainda dá tempo de... De quê? De voltar para você? Isadora riu, um som sem humor. Você acha que depois de tudo que aconteceu, depois de como sua família me tratou, depois de você me humilhar na frente, de 300 pessoas, você acha que eu voltaria? Mas nós tínhamos história, Isa. 3 anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Valia! Sua voz saiu firme, mais firme do que ela havia imaginado possível. Mas você jogou tudo fora quando me deixou sozinha naquele altar. Eduardo começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. Eu sei que errei. Sei que fui um covarde. Mas pessoas cometem erros, Isa. Pessoas merecem segundas chances. Algumas pessoas merecem. Isadora se aproximou da janela, olhando a cidade lá embaixo. Você não é uma delas. Por causa dele? A voz de Eduardo ficou ácida. Por causa desse velho rico que apareceu do nada? Isadora se virou lentamente e havia algo perigoso em seus olhos. Cuidado. A palavra saiu baixa, mas carregada de ameaça. Você acha que ele te ama de verdade? Isa olha ao seu redor. Eduardo gesticulou para o apartamento luxuoso. Você é um projeto para ele, uma obra de caridade que faz ele se sentir bem consigo mesmo. Saia daqui. Isadora caminhou até a porta. Agora. Ele vai te trocar por uma modelo mais jovem em 6 meses. Eduardo gritou seguindo-a. Homens como ele não se casam com mulheres como você por amor. Saia daqui! Isadora abriu a porta violentamente, mas Eduardo não se moveu. Em vez disso, ele se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Você sabe que estou certo. No fundo, você sabe que isso tudo é fantasia. Foi quando a porta do elevador se abriu e Rafael apareceu no corredor. A transformação em seu rosto quando viu Eduardo foi instantânea. De surpresa para compreensão, de compreensão para uma fúria fria e controlada que fez o ar no corredor ficar eletricamente carregado. Você deve ser o noivo que fugiu. A voz de Rafael era perigosamente calma enquanto ele se aproximava. Eduardo se virou, tentando recuperar alguma dignidade. Rafael Dantas, presumo. Vim buscar minha noiva. Sua ex-noiva. Rafael parou a poucos centímetros de Eduardo, e apesar de ter praticamente a mesma altura, sua presença fazia Eduardo parecer menor. Que você abandonou num altar cheio de gente. Foi um mal-entendido. Não foi, Rafael interrompeu. Foi na covardia. Foi crueldade. Foi a demonstração mais patética de falta de caráter que já presenciei em minha vida. Eduardo tentou se impor, inflando o peito.
E você acha que é melhor, aproveitando-se de uma mulher vulnerável? Eu acho. Rafael deu um passo à frente, forçando Eduardo a recuar. Que você perdeu o direito de opinar sobre qualquer coisa relacionada a Isadora no momento em que a deixou chorando sozinha numa igreja. Ela era minha antes de ser sua. Ela nunca foi sua. A voz de Rafael cortou como lâmina. Propriedade é como você via o relacionamento de vocês, e provavelmente é por isso que fugiu quando chegou a hora de assumir um compromisso real. Rafael se virou para Isadora, que havia permanecido em silêncio, observando o confronto. Você está bem, amor. A palavra amor, dita na frente de Eduardo, teve o efeito de uma bomba. Isadora viu o ex-noivo recuar, como se tivesse levado um soco físico. Estou bem, ela respondeu, e pela primeira vez desde que Eduardo chegara, sorriu. Agora estou. Rafael voltou sua atenção para Eduardo. Você vai sair agora, vai descer, vai passar pelos fotógrafos lá embaixo e vai embora. E se eu descobrir que você tentou contatar Isadora novamente, se eu descobrir que você falou qualquer coisa sobre ela para a imprensa, você vai descobrir que tipo de problemas um homem com meus recursos pode criar na vida de alguém. Não era uma ameaça vazia, e Eduardo sabia disso. Ele olhou uma última vez para Isadora. Quando ele te abandonar, murmurou, não venha correndo atrás de mim. Nunca mais vou correr atrás de você, Isadora respondeu, e havia uma firmeza em sua voz que a surpreendeu. Aprendi a correr na direção de quem fica. Eduardo saiu sem olhar para trás, derrotado. Rafael fechou a porta e se virou para Isadora, que estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Como você soube que ele estava aqui? Perguntou. O porteiro me ligou quando você disse para deixá-lo subir. Rafael se aproximou, estudando seu rosto. Você queria que eu viesse? Inconscientemente, sim. Ela suspirou. Acho que precisava que você visse quem ele realmente é. E que eu visse quem eu me tornei. E quem você se tornou. Isadora sorriu. E era um sorriso diferente de todos que Rafael havia visto. Era o sorriso de uma mulher que finalmente conhecia seu próprio valor. Alguém que não aceita migalhas. Ela se aproximou, colocando as mãos no peito dele. Alguém que merece ser amada completamente, sem condições, sem medo. E você tem certeza de que é isso que está recebendo? Perguntou, ecoando as palavras venenosas de Eduardo. Absoluta. Isadora se ergueu nas pontas dos pés, beijando-o com uma paixão que surpreendeu ambos. Porque você me escolheu. E continua. Me escolhendo, todos os dias. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez. Não por desespero, não por solidão, mas por escolha, por amor verdadeiro e consciente. E quando Isadora adormeceu nos braços de Rafael, ela soube que havia finalmente deixado seu passado onde ele pertencia, no passado. 2 semanas se passaram desde o confronto com Eduardo. Isadora havia notado que Rafael andava misterioso, saindo mais cedo, chegando mais tarde, telefones sussurrados que ele encerrava quando ela se aproximava. Uma pontinha de insegurança começou a roer sua tranquilidade recém-conquistada. Naquela sexta-feira, Rafael chegou em casa com um sorriso que ela não conseguia decifrar. Arrume uma bolsa para o fim de semana, disse beijando sua testa. Vamos viajar. Para onde? Surpresa. Seus olhos brilhavam com algo que parecia travessura. Confia em mim. Saíram de São Paulo no início da tarde. Rafael dirigindo pelas estradas que serpenteavam em direção ao interior. Isadora observava a paisagem mudar, arranha-céus dando lugar a campos verdes, o cinza urbano sendo substituído por tons dourados do fim de tarde. Nunca saí de São Paulo, confessou, vendo vacas pastando placidamente ao longe. Nunca? Rafael a olhou surpreso. Nunca tive dinheiro para viajar. E Eduardo
Ele sempre dizia que São Paulo tinha tudo o que precisávamos. Eduardo era um idiota. Rafael apertou sua mão. O mundo é imenso, Isadora, e quero te mostrar cada pedacinho dele. 2 horas depois, chegaram a uma pequena cidade no interior, ruas de paralelepípedo, casas coloniais, uma igreja antiga que dominava a praça central. Rafael estacionou em frente a uma pousada charmosa, com jardins floridos e uma varanda que convidava ao descanso. É lindo aqui. Isadora respirou o ar puro, tão diferente da poluição paulistana. Achei que você gostaria. Rafael carregou as bagagens, mas havia nervosismo em seus movimentos. Vamos nos instalar? O quarto era aconchegante. Cama de ferro, móveis rústicos, janelas que davam para um jardim onde passarinhos cantavam melodias que ela nunca havia ouvido na cidade. Isadora se jogou na cama, rindo como uma criança. É perfeito, é mesmo? Rafael se sentou ao lado dela, pegando suas mãos. Isadora, eu preciso te contar uma coisa. O sorriso dela se apagou. Sempre que alguém começava uma frase assim, mas notícias vinham a seguir. O quê? Amanhã de manhã. Ele hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas. Tem uma cerimônia na igreja da cidade. Que tipo de cerimônia? Rafael se levantou, andando até a janela. Estava claramente nervoso, o que só aumentava a ansiedade de Isadora. Nossa cerimônia. Como assim? Ele se virou, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Organizei nosso casamento. Aqui. Só nós dois, o padre e 2 testemunhas que nem nos conhecem. As palavras saíram em torrente. Sem fotógrafos, sem família julgadora, sem imprensa. Apenas nós dois prometendo nos amar para sempre. Isadora ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Rafael interpretou o silêncio como rejeição e se apressou a continuar. Se você não quiser, podemos cancelar. Entendo se for muito precipitado, se você quiser algo maior, mais tradicional. Você organizou nosso casamento. Ela repetiu, ainda processando a informação. Organizei. Ele se aproximou hesitante. Porque quero me casar com você. Não na frente de uma multidão que vai julgar cada movimento nosso. Quero me casar com você porque te amo, ponto final. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isadora, mas eram lágrimas de uma emoção que ela demorou para identificar. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de gratidão. Você me deu exatamente o casamento que eu sempre quis, sussurrou. Eu só nunca soube que era isso que eu queria. Rafael a abraçou, aliviado. Então é um sim? É o maior sim da minha vida. Naquela noite, eles jantaram na varanda da pousada, sob um céu estrelado que Isadora nunca havia visto tão claramente. A proprietária da pousada, uma senhora chamada Dona Marta, havia preparado um jantar caseiro que saborearam acompanhado de vinho e conversas sobre sonhos que finalmente pareciam alcançáveis. Estou nervosa, Isadora confessou quando se deitaram. Eu também. Rafael a puxou para seus braços. Mas é uma nervoso boa. Como se estivéssemos prestes a começar uma aventura incrível. E se eu não souber ser esposa? E se eu não souber ser marido? Ele contra-atacou. Acho que vamos aprender juntos. Na manhã seguinte, Isadora acordou com Dona Marta batendo delicadamente na porta. Querida, trouxe uma coisa para você. Na porta estava a senhora sorridente, carregando um vestido de noiva simples, mas elegante, tecido fluido, rendas delicadas, comprimento na altura do joelho. Minha filha se casou com este vestido há 20 anos. Dona Marta explicou. Quando o Rafael me contou sobre vocês ontem à noite, pensei que talvez você quisesse usá-lo. Isadora tocou o tecido com reverência. Era completamente diferente do vestido pomposo que havia usado no casamento que nunca aconteceu. Este era verdadeiro. É perfeito.
murmurou emocionada. Uma hora depois, ela caminhava pelas ruas de paralelepípedo em direção à igreja, acompanhada apenas por Dona Marta. Não havia cortejo, não havia música, não havia multidão. Apenas ela, o vestido emprestado e um buquê de flores silvestres que havia colhido no jardim da pousada. A igreja era pequena e acolhedora, bancos de madeira escura, vitrais coloridos que pintavam o interior com luz dourada. Rafael a esperava, no altar, usando um terno azul marinho simples, um sorriso no rosto que irradiava felicidade pura. Não havia nervosismo desta vez, não havia dúvidas. Apenas certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Você está linda, Rafael murmurou quando ela chegou ao altar. Você está chorando. Ela riu baixinho, limpando uma lágrima que havia escapado do canto de seus olhos. Estou. Ele não negou. De felicidade. A cerimônia foi simples e íntima. O padre, um homem idoso com voz gentil, fez votos tradicionais, mas permitiu que eles também falassem do coração. Isadora. Rafael pegou suas mãos, a voz embargada de emoção. Você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando não estamos procurando. Me ensinou que amar não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam perfeitamente com as suas. Isadora sentia lágrimas correndo livremente pelo rosto. Rafael, você me mostrou que eu merecia ser amada. Me ensinou que força não é aguentar tudo sozinha, mas ter coragem de aceitar ajuda quando ela vem com amor verdadeiro. Quando trocaram alianças, simples bandas de ouro que Rafael havia escolhido na joalheria da cidade, Isadora pensou no contraste com o casamento que quase teve. Aquele seria grande, caro, cheio de gente que não se importava realmente com ela. Este era pequeno, íntimo e completamente dela. Podem se beijar. O padre sorriu. O beijo foi diferente de todos os outros. Não havia urgência, não havia desespero. Havia promessa, havia futuro, havia paz. Quando se separaram, eram marido e mulher. Saíram da igreja de mãos dadas, baixo o sol dourado da manhã. Dona Marta havia preparado uma pequena festa na pousada. Bolo caseiro, champanhe, música tocada num violão velho por seu marido. Como? Se sente sendo minha esposa? Rafael perguntou enquanto dançavam na varanda. Completa. Isadora encostou a cabeça em seu peito. Pela primeira vez na vida, completa. Sabe o que mais? O quê? Dessa vez, você não estava sozinha no altar. Isadora levantou os olhos para ele. E havia tanto amor ali que ela quase não conseguia respirar. Nunca mais vou estar sozinha em lugar nenhum, vou. Nunca mais. Rafael a girou, fazendo-a rir. Prometo. E ali, dançando na varanda de uma pousada no interior, cercada por pessoas que mal conhecia, mas que a tratavam como família, Isadora soube que havia encontrado algo que pensava ser apenas conto de faria. Havia encontrado seu final feliz. Ou melhor, seu começo feliz. Porque aquilo não era um fim. Era o início de tudo. 6 meses depois do casamento no interior, Isadora descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Estava na cozinha preparando o café da manhã, quando uma onda de náusea a atingiu como um raio. Correu para o banheiro e, quando se olhou no espelho depois de vomitar, uma suspeita louca começou a tomar forma em sua mente. Não pode ser, murmurou para o reflexo, as mãos tremendo sobre o ventre ainda plano. Mas podia. E era. 2 horas depois, ela segurava um teste de gravidez positivo, lágrimas de alegria e terror escorrendo pelo rosto. Como contaria para Rafael? Como ele reagiria? Eles mal haviam se acostumado a ser marido e mulher. E agora? Amor, estou em... O Gaza... A voz de Rafael ecoou pelo apartamento. Isadora escondeu o teste no bolso do roupão e saiu do banheiro tentando parecer normal. Rafael estava na sala,
afrouxando a gravata, o sorriso que sempre abria quando a via chegando em casa. "Como foi seu dia?" perguntou, se aproximando para beijá-la. "Interessante." Ela tentou sorrir, mas havia nervosismo demais em sua voz. Rafael a estudou com aquele olhar penetrante que havia aprendido a conhecer tão bem. "O que aconteceu?" "Rafael." Ela respirou fundo, decidindo que não havia forma delicada de dar aquela notícia. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor dele. Isadora observou seu rosto passar por uma sequência de emoções. Choque, incredulidade, algo que parecia medo. "Grávida." Ele repetiu a palavra como se estivesse aprendendo um idioma novo. 6 semanas, pelo que o médico calculou. Ela tirou o teste do bolso, mostrando as 2 linhas cor-de-rosa. "Eu sei que não planejamos, que talvez seja cedo demais." Rafael tomou o teste de suas mãos, estudando-o como se fosse um artefato. Alien. Por um momento terrível, Isadora pensou que ele fugiria, que a história se repetiria, que ela seria abandonada novamente. Então, ele levantou os olhos para ela e havia lágrimas brilhando ali. "Vamos ter um bebê." Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção tão intensa que ela quase podia tocá-la. "Vamos." Ela sussurrou. Rafael a pegou no colo, girando-a pelo apartamento enquanto ria como uma criança. Quando a colocou no chão, beijou sua testa, depois seus lábios, depois se ajoelhou e beijou delicadamente seu ventre. "Oi, pequeno", murmurou. "Contra sua barriga, sou seu papai." E naquele momento, Isadora soube que tudo ficaria bem. Os meses seguintes passaram em um borrão de consultas médicas, compras de enxoval e Rafael sendo o marido mais protetor do mundo. Ele havia transformado o escritório em um quarto de bebê, pintando as paredes de amarelo suave e montando o berço com as próprias mãos. "Você sabe que existem pessoas para fazer isso, né?" Isadora riu, observando-o lutar com as instruções de montagem. "Quero fazer tudo para o nosso filho." Rafael respondeu determinado, cada parafuso, cada detalhe. Quando Isadora entrou no 8º mês, Rafael praticamente não saía mais de casa. Trabalhava do apartamento, cancelava viagens, dirigia ela a todas as consultas como se carregasse cristal líquido. "Você está sendo um exagerado." Ela protestou quando ele insistiu em carregá-la a escada acima. "Estou sendo cuidadoso", ele corrigiu, "com as 2 pessoas mais importantes da minha vida." O parto aconteceu numa madrugada de dezembro, 3 semanas antes do previsto. Isadora acordou com contrações que pensou serem cólicas normais, mas que rapidamente se intensificaram até se tornarem insuportáveis. "Rafael!" gritou, agarrando-se à lateral da cama. Ele acordou instantaneamente, saltando da cama quando viu o estado dela. "É o bebê! É o bebê!" Ela confirmou entre respirações ofegantes. A corrida para o hospital foi cinematográfica. Rafael dirigindo como um homem possuído, Isadora se concentrando na respiração que haviam aprendido no curso de gestantes. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. 9 horas depois, Isadora segurava nos braços uma menina perfeita, cabelos escuros como os do pai, olhos claros como os dela, um chorinho que soava como música celestial. "Ela é perfeita", Rafael sussurrou, o rosto molhado de lágrimas, enquanto tocava delicadamente a mãozinha minúscula da filha. "Como vamos chamá-la?" Isadora perguntou, ainda extasiada pela perfeição do ser humano que havia criado. "Helena", Rafael disse sem hesitar. "Sempre gostei desse nome." "Helena Dantas." Isadora testou o nome nos lábios. "É perfeito." 3 meses depois, numa manhã ensolarada de março, eles estavam de volta à pequena igreja no interior onde haviam se casado.
Padre João havia aceito prontamente batizar Helena, e toda a comunidade da cidade havia se juntado para celebrar. Isadora segurava a filha no colo, vestida com o mesmo batizado que Rafael havia usado 45 anos atrás. Outra tradição que Dona Marta havia insistido em manter. Rafael estava ao lado, uma mão protetora nas costas da esposa, outra acariciando o cabelo da filha. Família linda, Dona Marta comentou depois da cerimônia, servindo brigadeiros caseiros na varanda da pousada. Helena vai crescer sabendo o que é amor verdadeiro. Ela vai, Rafael concordou, beijando a testa da filha. Nunca vai conhecer abandono, rejeição ou solidão. Naquela tarde, eles visitaram a igreja onde tudo havia começado, a igreja de São Paulo, onde Isadora havia sido abandonada. Mas desta vez, não eram duas pessoas destruídas buscando consolo. Eram uma família completa, radiante de felicidade. Engraçado pensar, Isadora murmurou, ajeitando Helena no colo enquanto caminhavam pela nave vazia, que o pior dia da minha vida aconteceu exatamente aqui. E agora? Rafael perguntou, observando-a olhar ao redor com serenidade total. Agora parece que tudo tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Ela sorriu. Se Eduardo não tivesse me deixado, eu nunca teria te encontrado. Helena nunca teria existido. Nós nunca teríamos existido. Rafael parou diante do altar onde tudo havia começado, onde ele a vira pela primeira vez, chorando sozinha em seu vestido de noiva. Sabe o que eu estava pensando naquela tarde? Ele perguntou. O quê? Que nunca havia visto alguém tão lindamente forte. Você estava despedaçada, mas não quebrada. Humilhada, mas não derrotada. Ele se virou para ela, os olhos brilhando. E eu pensei, essa mulher merece alguém que a veja pelo que ela realmente é. E o que eu realmente era? Extraordinária. Ele beijou sua testa. Você sempre foi extraordinária, Isadora. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Helena escolheu aquele momento para acordar e sorrir. Um sorriso desdentado e babado que iluminou toda a igreja. Os três riram, um som de alegria pura que ecoou pelos corredores sagrados. Acho que ela aprova, Isadora disse, balançando suavemente a filha. Ela tem bom gosto. Rafael passou o braço ao redor da esposa. Como a mãe. Quando saíram da igreja, o sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados e rosados. Isadora olhou para trás uma última vez. Não com tristeza, mas com gratidão. Aquela igreja havia sido o palco da maior humilhação de sua vida, mas também havia sido onde conheceu o amor verdadeiro, onde sua história real havia começado. Obrigada, sussurrou para o prédio antigo. Por quê? Rafael perguntou. Por me levar até você. Eles caminharam em direção ao carro, uma família de três, unida pelo amor mais puro que Isadora jamais havia imaginado possível. E enquanto Helena adormecia novamente em seus braços, ela soube com absoluta certeza que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a filha do porteiro, não como a ex-noiva abandonada, não como a esposa do bilionário, mas como Isadora, simplesmente Isadora, mãe, esposa, mulher amada, completa, e pensar que tudo havia começado no que ela achava ser o fim de tudo. Às vezes, os finais mais tristes escondem os começos mais bonitos, e às vezes, ser deixada é o primeiro passo para ser encontrada pelo amor da sua vida, para sempre.